E aí, galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui. Eu começo mais uma entrevista no canal Metal Musicast, agora com o Rafael Bittencourt. Todos vocês sabem de qual banda é o Rafael Bittencourt, do Angra. Fala, Rafael, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, Tchelo. Obrigado. Obrigadão mesmo. Prazer conversar contigo. O prazer é todo meu aqui. Seja muito bem-vindo mesmo. Vamos começar a falar. Rafa, você está gravando o novo álbum da banda, do Angra. Que você Isso pode aí. que você pode adiantar dos trabalhos aí, cara? Cara, eu posso dizer que é um trabalho. Bom, as palavras que eu vou usar, elas são óbvias, tá? Porque a gente sempre acaba falando a mesma coisa. O trabalho tá incrível e tal. Mas realmente é um trabalho diferente, porque a gente o último disco faz 5 anos. 5 anos e muita coisa aconteceu nesses últimos 5 anos, né? Então é um trabalho que, na verdade, vem com muitos sentimentos, muitas emoções que estavam contidas aí, precisando ser expressadas. A banda está num excelente momento, num momento de entrosação maravilhoso. Então é um disco que, na verdade, retrata isso. Retrata o que nós somos hoje, retrata a nossa relação, nossa dinâmica interna. 5 caras fazendo música, respeitando um legado aí de 30 anos, mas também com a vontade e com a responsabilidade de se renovar, de trazer novidades, né? Então é um trabalho que vem com essas novidades e também com muitas sonoridades que as pessoas também vão reconhecer. Rafa, nisso que você me falou, eu fico pensando sempre quando eu presto atenção nos novos discos das bandas que eu curto, como é que os compositores eh, pensam a música, vamos dizer. Porque, claro que o músico sempre vai falar, não, saiu, foi espontâneo, eu já tenho um cacuete num determinado sentido, já tenho meus clichês, meus parâmetros. Mas isso não é totalmente verdade. Os músicos param para pensar uma abordagem musical, um direcionamento. Como é uma banda como o Angra, que já se consolidou artisticamente, ter que criar um novo álbum aqui em 2022, com todas as tendências do momento, com o funk aí bombando, o trap, e fora isso, a música pesada não tão em alta, vamos usar um eufemismo aqui. Como é parar para fazer algumas reuniões, conversar sobre o direcionamento que um disco tem que ter? Olha, o Angra, a gente tem um privilégio que é o fato de ter muito espaço para experimentação, né? Nós soltamos um álbum que foi Angels Cry logo no começo, bem heavy metal, tradicional, isso aqui com poucas experimentações, mas a gente percebeu que existia espaço para essa experimentação e fizemos o Holy Land, que não tinha mais nada a ver com o primeiro álbum, né? Quer dizer, já soltando as asinhas de alguma maneira. Quando veio o nosso terceiro álbum, que é o Fireworks, também a gente rompeu completamente com tudo que havia sido feito antes e fomos para um outro caminho. Teve uma troca de integrantes e aí fizemos o Rebirth, então, com novos integrantes, ou seja, no fim das contas, o fã está acostumado a essas grandes revoluções, está acostumado a ver experimentações dentro do Angra. Então, o que a gente tem? A gente tem, claro, o legado da banda, a banda que faz rock, heavy metal melódico, com mistura de música brasileira, com mistura de coisas progressivas, sinfônico, tem baladas que é mais baladas mais pop, outras que são mais eruditas. Então tem de tudo um pouco. A gente procura colocar tudo isso nos álbuns, né? Procura, não é uma obrigação, mas procura como uma espécie de guia. Agora, a gente tem um baterista, o Bruno Valverde, que é novo, tem 30 anos, está no auge das suas descobertas técnicas e rítmicas, e isso é muito bom para a banda, né? Então, ele traz muita novidade. O Felipe Andreoli acabou de soltar um álbum solo, e ele compõe muito bem, produz muito bem, toca guitarra. Então, o Felipe, por exemplo, compôs muitos riffs de guitarra, né? Que é, de certa forma, quer dizer, no Omni também, mas é uma coisa que é completamente diferente de vários álbuns clássicos, né? Então tem muita novidade no sentido de como as ideias aparecem, quem propõe essas ideias, né?
Mas no fim das contas, a gente vai orientando, né, para que tudo isso, primeiro de tudo, não se distancie demais do tudo que já foi feito, mas mas que traga novidade também. Quer dizer, é um equilíbrio. É muito difícil achar esse equilíbrio. Mas, como eu disse, no caso do Angra, a gente tem esse privilégio de saber que o público gosta da novidade, de se surpreender, das experimentações e etc. E as surpresas no Angra também envolvem as participações especiais, né? Vocês já tocaram com, já gravaram, né, com Milton Nascimento, Sandy. Tem alguma participação especial para o álbum novo que você possa falar? Como que vai ser aí, Rafael? Que eu possa falar ainda não, porque nenhuma se confirmou. A gente tem algumas ideias, estamos fazendo convites, mas eu não posso divulgar antes de ter esse convite aceito ou, né, ou menos respondido. Mas a gente tem algumas ideias legais para isso. Mas vai ser muito inusitado também o convidado ou é mais ligado ao rock, metal? Olha, hoje em dia, né, se a gente chamar um cara da MPB, já não é inusitado, porque nós já chamamos o Milton, chamamos a Sandy. Chamar alguém do metal extremo também não é tão inusitado, porque já fizemos com a Alissa White Glass e tal. Então, eu acho que já tivemos o Hansi Kursch, o Kai Hansen, que também são mais ou menos do mesmo métier que o Angra, né, do power metal, rock progressivo e tal. Então, acho que hoje em dia, inusitado mesmo seria, sei lá, se eu chamasse a Pablo, né? Acho que seria o mais inusitado. Mas, por enquanto, como eu disse, não tenho como confirmar. Rafael, eu tô fazendo uma série aqui no canal Metal Musicast que é uma discografia comentada do Judas Priest. Eu comentei o Ah, Extended que Class. legal. Tá, São 18 vídeos, uma resenha, olha a loucura, né? Rasguei todos os manuais de que como legal. fazer sucesso no YouTube, né? Não vai viralizar nenhum deles. Mas são 18 vídeos, por volta de uns 20 minutos cada um deles com uma resenha detalhada. Que Fatos de legal. fãs curtem, assim. E eu tô no Standard Class e ali o próprio KK Downing, por isso que eu tô com o cenário aqui de Judas Priest, porque eu gravei o vídeo hoje à tarde. O Olha só, que próprio legal. o próprio KK Downing diz que em 78 o que pegava ali a moda do verão e do inverno na Inglaterra era o punk rock. E ele diz que mesmo que em nível inconsciente eles refletiram se eles iriam aderir de alguma Sim, forma àquela tendência ou não. E eles colocaram o pé no metal, gravaram Standard Class, já começam com a Exciter, que é para dizer, ó, a gente tá aqui no metal puro. Foram dos únicos, porque Sabá, Purple, Led Zeppelin já estavam em ou Purple parado ou em crise criativa, tal. E os caras firmaram ali no metal e seguiram em frente. É, o Angra, você no Angra, como um principal compositor hoje lá, você já teve essa balançada com as novas tendências que você vivenciou ao longo desse tempo de carreira? ah, com certeza, com certeza, né? E eu acho que o Angra, ele além de uma banda, né? Claro, é uma banda, mas ele é também um coletivo criativo, né? É um coletivo onde todo mundo dá ideia, onde essas pessoas, faz 30 anos que nós estamos, né? Então, todas essas pessoas estão mudando, né? E é óbvio que eu também mudei muito ao longo do tempo, e hoje, assim, tem muita coisa que eu acho que eu nem curtia tanto, hoje eu gosto, eu tento trazer para o Angra, e então eu acho natural. Às vezes o fã fala, pô, eu acho que o melhor álbum é esse aqui. Eu falei, puta, em inglês, álbum, né? É record, quer dizer, registro. Ainda bem que está registrado. É por isso que a gente vai registrando as etapas da vida, porque para mim é um registro da minha vida, não é? É que nem um álbum de fotos, um álbum de um registro mesmo. Então são momentos e a vida, graças a Deus, vai mudando, vai reciclando, vai andando para frente. E aí esses registros, né, esses records, eles são cada um o registro daquele momento. E sim, graças a Deus eu estou trazendo muitas linguagens novas. E o heavy metal, por exemplo, ele cada vez se diversifica mais, né? O heavy metal, antes eu lembro que quando eu era moleque, esse DC, Metallica e Queen, numa loja de disco, tava tudo como heavy metal, né?
Mas aí ele foi se ramificando, dividindo e tal, e hoje são muitas nuances dentro do heavy metal. A gente gosta de pesquisar a maioria delas, sabe? Já esbarramos até no vocal extremo com a Alicia, porque é algo que também a gente gosta. Então, e é uma comunicação, né? Um pouco do que a gente gosta, mas tendo em mente que a gente sabe qual é o perfil do fã, né? O fã tem um perfil e a gente sabe o que eles gostam, né? Hoje, ainda mais com internet, você consegue entender direitinho o que cada um deles gosta. Mas e a gente tem que então fazer uma espécie de combinado, né? Entre o que a gente gosta, o que a gente está curtindo, propondo coisas para os fãs, né? E o que os fãs que a gente sabe que vão gostar. Agora, eu não sou do tipo que vai sempre no certo. Eu sei que o fã gosta disso, eu vou nisso porque quero fazer um disco que acerte 100%. Não, eu não sou desses. Eu gosto de arriscar, eu gosto de provocar o fã também. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos dar um pouquinho das coisas que a gente sabe que eles vão gostar e provocar eles também um pouquinho, para que eles É, saiam do lugar comum. é interessante, porque hoje em dia a tendência é que as pessoas fiquem acomodadas no viés de confirmação, né? Naquilo que já É, deixa todos confortáveis, né? Em todos os aspectos políticos, filosóficos, é artísticos, verdade. culturais, né? Hoje, para você tirar a pessoa da sua bolha, né? Do seu viés de confirmação é muito difícil. Tem muito um psicológico de seita, né? E você sabe, é curioso, Verdade. Rafael, que você falou, eu lembrei, numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu estava ali no aeroporto, comecei a trocar ideia com um cara, com um passageiro, assim. O cara curtia metal, eu estava com a camisa do Motley Crue. E o cara falou assim, se eu gostava, um americano, né? A gente trocou um pouco de ideia lá, ele perguntou muito das coisas do Brasil e tal. Ele perguntou se eu gostava de heavy metal old school como o Motley Crue. Eu falei, nossa, no Brasil a gente nunca chamaria o Motley Crue de heavy metal old school. Você vê, às vezes nos Estados Unidos tem esse lance de um rótulo diferente, né? Aqui para nós a É, gente fala hard rock, hard farofa. E aí nós da comunicação, os jornalistas, os comunicadores gostam de rótulos e o fã também gosta de ficar seguindo esses padrões. Outro dia eu vi uma entrevista do Tom Warrior, do Celtic Frost, dizendo que as amarras muito limitadas do heavy metal. Eu fiz uma série com o Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, a gente que debateu muito legal. isso. Debatemos porque ele busca também, né, agregar a música nordestina, principalmente nos dois discos mais recentes, no Pandemia e no Opa, deu Canudos. uma travada aqui. Estava falando da série que eu fiz com o Carlos Lopes, e também Sim, ele traz os elementos de música nordestina para os dois discos mais recentes. Ele também é alguém que faz a sua análise crítica do heavy metal como um estilo que às vezes ficou amarrado demais, né? E o Angra é sim. diferente, né, Rafael? O Angra já começou, como você falou, expandindo os horizontes e acostumando o fã com outras influências e outros estilos, né, sendo agregados ao som do Angra. Mas Uhum. vamos falar agora, Rafael, sobre as letras. Assim, eu gosto de letras, né? Eu tenho séries aqui no canal em que eu explico letras, comento letras. Você que está fazendo as letras, é o Fábio Leone, tem uma abordagem, tem algo que vai ser conceitual, não vai ser um álbum conceitual, tem um fio condutor lírico aí das letras do álbum. Como que vai ser? Olha, eu tenho feito algumas letras com o próprio Fábio, fiz algumas sozinho, outras com o Fábio. O Denis Ward, que é o nosso produtor, fez uma letra ontem, eu adorei a letra, então ele vai também entrar como letrista nesse álbum. O Felipe está escrevendo uma letra. A gente conversa muito sobre os temas, né? Eu abri essa história da letra, eu escrevi muitas letras dentro do Angra, mas dessa vez eu procurei abrir bastante. Primeiro porque a gente conversa muito sobre muitos assuntos, e todos têm muitos insights legais, né? E, e eu me dispus a ajudar, porque fazer letra não é só você escrever um texto ou um poema, né? Tem todo um negócio, vamos dizer, regrinhas, não bem a palavra regrinhas, mas aquilo ficar legal numa letra de heavy metal. Mas o Denis, por exemplo, manda bem demais, ele já escreve letra há muito tempo, tem experiência. Eu já escrevi muitas letras com o próprio Felipe e com o Fábio. Então, os temas, olha só, a gente tá muito, todos são pais, né? A maioria hoje é pais e tal, é de pais.
que também se preocupam com essa geração, como essa geração hoje de molecada aí, adolescente e tal, de jovens, como eles têm muita sensibilidade, eles são mais sensíveis, e isso é muito bom, porque até em muitos aspectos mais do que a minha geração, mas em outros também são muito sem, sem iniciativa, né? Eu acho que o hábito, né, de se relacionar com o mundo através do celular, unicamente, porque muitas vezes eles estão jantando com o celular na mão, na frente da própria família, quer dizer, a experiência real, o mundo real perdeu a graça. Então o mundo ele tem que ser traduzido pela janelinha, né, cibernética aí do celular, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente fala. E aí muitos eles ficam ansiosos, ficam deprimidos e tal, com questões também de insegurança, de pertencimento e tal. Tudo isso a gente vai falando, coisa do comportamento do mundo, das pessoas no mundo de hoje, né? A gente sempre falou muito sobre isso. E com as inconsistências, assim, as contradições, né, dentro do comportamento humano, né? Você vê, a gente se deprime, né, no vício do celular, mas não consegue abandonar. Então essas contradições são sempre muito inspiradoras aqui nos temas de maneira geral. Alguns espetando a ferida do público e outros motivando, dando mensagens de incentivo. Então, é as duas coisas. Espeta um pouquinho aqui, morde e assopra. É a técnica. Tá certo. Ô, Rafael, eu tenho uma influência aqui no canal, vou falar, você vai entender. A minha maior influência como entrevistador aqui é a Hebe, cara. Lembra da Hebe? Ah, lembro, ainda bem que essa entrevista é por telefone, senão você ia querer me beijar na boca. Exato, eu ia falar isso, você já se adiantou. Eu ia falar, ó, aqui eu recebo um convidado como se estivesse recebendo no sofá da Hebe, da minha casa. Eu Que não fico legal. apurrinhando o entrevistado, não tô nessa tendência de ficar buscando ponto fraco do entrevistado para gerar corte. E Sim, que é bom. tipo web, eu chamo de gracinha, só não dou o selinho aqui, mas de resto, nada contra, mas não é o que eu vou fazer. Mas uma coisa eu Tá. tenho que fazer hoje aqui, Rafa, eu tenho que me contradizer, que eu tô te entrevistando, eu tenho que falar como você se sente sendo um dos trending topics do heavy metal nacional, um dos maiores sucessos de tretas e de chamariz de treta. O Angra, eu acho que vocês só rivalizam aqui no Metal Nacional com Max Cavaleira e Sepultura, cara. E os É, entrevistadores gostam de perguntar para gerar o corte, para gerar views, e o público gosta de ficar revendo as tretas do Angra é, várias vezes. Tem canal verdade, montado só para falar de treta. Cara, verdade. na boa, cara, manda real. Como você se sente com isso? Você surfa nisso? Te incomoda de alguma Ah, forma? hoje, eu me conformo. Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com, de uma maneira ampla, a psicologia humana do que especificamente do Angra. Você vê, por exemplo, tem o Angra e o Sepultura, que são provavelmente os dois maiores pilares, né, da representação do heavy metal brasileiro no mundo, com vários outros, mas eu acho que o Angra e o Sepultura são, assim, vamos dizer, os pilares desse grande circo, que é esse circo maravilhoso que é o cenário do heavy metal brasileiro, né? E do rock pesado em geral. E sendo isso uma coisa humana, não é só uma organização, né? Tipo, sei lá, a Nestlé, a Coca-Cola. Não, são uma organização humana, são bandas, né? Então a relação é muito parecida com família, muito parecida com relações que são muito próximas, casamentos, etc. Então é óbvio que tem desentendimentos, isso é natural. Agora, a repercussão desses desentendimentos tem muito mais a ver com o público do que com a banda. Porque uma família, um casamento, isso, aquilo, você ter perrengues é muito normal, né? O público ter sede de, de fofoca tem muito mais a ver com a psicologia do público do que das bandas. Só que é curioso, porque o público fica olhando, achando que ele está
vendo o artista. Na verdade, ele está se olhando no espelho, ele está, eu não sei, é um aspecto maluco. Daria para fazer um debate profundo sobre isso, chamar um psicólogo aí, um psiquiatra, mas ou até um antropólogo, né, de estudo social, e tal. Eu vivo numa boa com isso, bicho. Fazer o quê? Sabe assim? Por exemplo, você não pode forçar ninguém a estar contigo, trabalhar com você ou namorar com você, né? Você não pode forçar. Então, quando alguém resolve, não gosta de trabalhar contigo, por qualquer que seja a razão, e vai embora, é a escolha dessa pessoa. Eu não. O que eu posso fazer? Né? Nada. O público gostar disso, e aí tem alguns também músicos ou artistas que também se seduzem, né? Pela, pela fofoca, isso, aquilo. Eu prefiro, eu prefiro evitar. Eu prefiro resolver as coisas nos bastidores. Eu prefiro conversar diretamente do que ficar mandando recado. E agora, natural, acho que isso tem mais a ver com a psicologia do público do que dos próprios músicos, porque os músicos são seres humanos que, cara, que família que não tem um desentendimento, sabe assim, uma dissidência, alguém que não vai no jantar de Natal, sei lá, normal. Isso aí, Rafa. E você sabe que eu digo que o Metal Musicast, aqui o canal, é um experimento social, porque eu vou fazer um canal, já tem um ano e meio, vai fazer 2 anos em maio do ano que vem. Eu não exploro tretas aqui. Eu entrevistei o Max Cavaleira em off, assim como eu preparei o vídeo com você, eu preparei com ele. Falei, Max, não tá na minha pauta perguntar se Sepultura. Ele falou, pô, obrigado. Ele falou alguma coisa, obrigado, cara. Quero falar do futuro, tô fazendo um disco aqui com meu filho, tudo. Quero falar do meu filho, do tempo que eu passei lá fazendo churrasco com ele. Ele falou, deixa os caras lá e eu aqui. Então, o Max em off falou assim, sabe? É claro que quando você liga a câmera, se você provoca ele, é capaz que ele saia respondendo alguma coisa, né? Então, os Ah, entrevistados. sim, exato. Eu vou te falar, olha, meu avô, Edgar Bittencourt, um grande jurista, juiz, desembargador e tal, escreveu muitos livros. Era um cara sábio. E ele falava o seguinte, e ele foi caçado pela ditadura, né? Na época, caçaram ele como comunista. Ele não era um comunista, era um humanista, assim como eu, cara que pensa no social, né? Mas ele falava, e aí os magistrados lá, que vamos dizer, fizeram um complô, né, para que ele fosse caçado e tal pela ditadura. E ele falava assim, falem mal, mas falem de mim, né? Então ele era uma figura que incomodava algumas pessoas, simplesmente pelas ideias que ele tinha, pelo jeito dele, que ele era muito legítimo, muito autêntico. Cara, e eu vou te falar, o meu avô me inspira demais. E eu procuro também, se eu provoco, se eu incomodo, cara, isso é consequência de uma autenticidade também. Então, paciência, não vou agradar todo mundo, tá tudo certo, tudo bem com isso. Não, não tem problema nenhum, não quero desagradar, mas é uma coisa natural, a gente tem que viver bem com isso daí. É isso aí. E só tratando desse ponto, especificamente falando também do novo álbum, em algum momento, Rafael, não passa pela sua cabeça uma vontade de provar algo para alguém enquanto você está compondo? Ó, um arpejo mais radical, mais Ó, sim, virtuoso. eu, durante a pandemia, como eu disse, né, passou 5 anos desde o último disco. E eu toquei bastante guitarra, né? Tanto que hoje eu não sinto mais tanta necessidade de me provar. Fazer uma música para provar que eu sou um bom compositor, vou escrever uma letra. Não. Mas então eu estou abrindo um pouco mão de escrever para justamente tocar mais guitarra no álbum. Então isso sim. Mas não necessariamente coisas difíceis, né? Ou que sejam desafiadoras no nível técnico, mas que expressem algo, que tem uma linguagem, que tem uma identidade, que tem uma maturidade musical. É isso aí, Rafael. E você, já consagrado, né, cara? Tantos discos com o Angra, eu também os seus discos solo também. Eu fico pensando como é chegar no momento de maturidade e ter que ainda criar música sem se repetir, mas sem sair também muito do seu padrão. E, Rafael, só
eu tenho uma curiosidade aqui, isso eu tenho uma curiosidade. Você, chegando nesse estágio da tua vida de compositor, como músico, como um artista que tá aí no cenário até mundial, né? O Angra tem suas turnês mundiais, Japão, Europa. Você ainda é fã de alguém, cara? Se você trombar um Ixi, sou artista. fã de um monte de gente. Não, na real, manda real. Aquele que você vê o cara, porque você vê o cara e dá um nervosismo, assim, Vários. na minha Ó, frente e tal. esses dias mesmo eu entrevistei, eu tenho um canal que é o Amplifica, um canal também de conversas no YouTube. Aliás, vocês que estão assistindo aí, vão lá no canal Amplifica, que é maravilhoso, é um canal onde eu converso com os artistas. E eu conversei por esses dias com o Toninho Horta, né, que é um dos maiores músicos aí brasileiros da cena do Clube da Esquina, né, ali de Minas Gerais e tal. Gravou a maioria daqueles álbuns todos, que tem o Milton Nascimento, Beto Guedes e tal. E é um dos caras que criou essa linguagem dentro da guitarra, da linguagem brasileira. E a linguagem da música brasileira é muito mais uh, vamos dizer, os ritmos, os estereótipos, né, dos ritmos, do maracatu, do afoxé e tal. A música brasileira é muito mais rica do que só isso, tem a harmonia e tal, né, por exemplo, do Clube da Esquina. E eu conversei com o Toninho, eu fiquei bem nervoso. Hoje, se eu fosse conversar, por exemplo, o próprio Milton, né, quando a gente gravou com ele, fiquei super nervoso. Eu amo a Marisa Monte, provavelmente ficaria muito nervoso na frente dela. Eu ficaria nervoso na frente do Seal, na frente do Peter Gabriel, na frente do David Gilmour. Esses são caras que eu ia ficar meio bestão, né? Na frente do Ozzy eu fiquei bestão, cara. O Ozzy perguntou se eu tava chapado, de tão besta que eu tava perto dele. Aí eu falei, cara, pro Ozzy achar que eu tô chapado é porque o estado é grave, né? E... Não, eu só tava ansioso, cara, de ver, imagina. Então é isso, eu sou meio caipirão, cara. Quando eu vejo um artista assim que eu gosto, eu fico meio bundão também. Fico meio, É muito. Você citou o Ozzy, mas aqueles heróis da adolescência, tipo Iron Maiden, Steve Harris, os caras do Iron, assim. O Iron Maiden é uma grande influência para você desde o começo. Isso você já é, perdeu um pouco? Em relação ao Iron não, Maiden, também. hoje o Iron Maiden ele é uma referência ainda, mas eu não tenho mais a conexão com a música que eu tenho, por exemplo, com o Rush. Tá. O Rush, para mim, é a minha banda favorita. O Pink Floyd e tal, essas bandas eu ainda tenho uma conexão muito forte. Yes. Eu sou o cara do rock progressivo. Eu gosto de heavy metal, mas assim, o que me toca mesmo é o rock progressivo dos anos 70, 80 e MPB. Então, assim, os meus heróis são Ivan Lins, né? O John Anderson, o Ian Anderson do Jethro Tull, entende? Esses são os meus heróis. O Caetano, o Gil, João Bosco, Zeca Pagodinho, cara. Eu amo o Zeca Pagodinho. Eu daria um beijo na boca dele, fácil. Você vê que a gente está falando do Iron Maiden. Eu ia te perguntar, até para destacar aqui no canal Metal Musicast, que tem muitos fãs do Iron Maiden que me assistem, se você curtiu o Senjutsu. Porque para mim o Senjutsu tem uma influência do rock progressivo que vem pelas mãos ali do Steve Harris, né? Você acha, você não curtiu, curtiu, você ouviu com É, eu atenção, não curti. deu tanta bola? Cara, eu ouvi, vamos dizer, duas músicas. Eu fui no show, né? Eu ouvi uma música que tocou muito quando lançaram. Eu acho que eu devo ter ouvido umas três primeiras, assim, logo que lançaram no Spotify. Cara, mas o Iron Maiden não é aquela banda que hoje fala, os caras são foda. Não, eu gosto, né? Eu gosto. Eu ouvi no show, por exemplo, ver o estádio inteiro cantando as músicas novas, eu fiquei arrepiado, porque, pô, que legal, a banda se ressignificou e o estádio, com molecada, se reciclou também, o público. Do caralho, tem um olho de fora, né? Eu tenho um olhar hoje com o Iron Maiden, um olhar um pouquinho mais de fora do que de dentro, né? Hoje tem muitas bandas que se eu tivesse que escolher um show, né? E entre o do Iron Maiden e de algumas bandas pop, tem muitas que eu escolheria. E Dá acho um que exemplo aí, desapontaria muito. mas dá Se um tivesse exemplo. que escolher U2, por exemplo, se tivesse que Tá, escolher Iron Maiden e U2, hoje eu iria no U2. tá. Desculpa, meus fãs vão querer me matar. Hoje em dia, assim, se eu tivesse que escolher, tenho que escolher
Vai, Iron Maiden e David Gilmour. David Gilmour, pô. Na hora. Tá certo. Então, muitas hoje me tocam mais, né? Vamos dizer, uma reunião aí do Rush, eles não estão mais fazendo show, acho, mas se É. tivesse uma reunião. Até o Foo Fighters, cara, é uma banda que eu não vi ao vivo, ainda não vi ao vivo. O Iron Maiden já vi mais de uma vez, já tocamos mais de uma vez com eles, né? Sim. Já tocamos na Espanha, tocamos aqui no Philips Monster. Então, Iron Maiden eu vi muitas vezes ao vivo. Então, tem bandas assim que eu nunca vi ao vivo, eu vou acabar escolhendo. Se eu tivesse que escolher o ticket, eu ia escolher, né? Pra ver uma novidade, É, e conhecer algo novo. o Alex Lifeson tá com um projeto novo, né? Chama End Sim, of None. Acho que é mais pop eletrônico. Eu ouvi uma música ou outra, só não me aprofundei muito. sim, Talvez mas puta, é que ele precisa do Geddy Lee ali. O Geddy Lee é foda, bicho. é. É meu grande ídolo. O Geddy Lee é outro, cara, que se encontrasse com ele, eu não sei, acho que eu começava a chorar. De falar, eu já tô querendo chorar. Você sabe que eu entrevistei o Udo aqui e eu chamei um amigo que fez uma série comigo comentando todos os discos do Udo. E ele, eu vou falar porque ele apareceu aqui em vídeo, ele mesmo já comentou, Daniel Yazbek, que era guitarrista da banda Exótica, que foi guitarrista dos Secos e Molhados na reencarnação sem o Ney Mato Grosso. E ele fez aqui a série comigo, eu mandei lá para a Alemanha uns vídeos do Udo, eles não entenderam nada porque estava em português, da nossa série, e o empresário lá falou, beleza, vocês vão entrevistar o Udo. E eu chamei meu amigo, falei, não, você tem que participar, você é fãzaço do cara. E começou a entrevista, meu amigo Daniel Yazbek começou a chorar. Teve que É, que legal, bicho. tudo. Então. Mas acontece, É e eu dei isso. uma, e eu dei Essa azar conexão com o é KK uma Downing, né? afetiva. KK Downing eu também fiquei dando vexame aqui, achando que ele não estava me vendo, e ele já estava me vendo pela câmera, assim como você começou a falar comigo. Eu não sabia que eu tinha adicionado ele já, e eu tô aqui, vou falar com o KK Downing e tal, e tirando assim o estresse, e ele rindo lá do outro lado. Depois a assessora dele falou que achou bacana, achou simpático da minha parte. Falei, mas não era para ser simpático, fiquei com vergonha um pouco. Mas era o KK Downing, que é um dos meus heróis da adolescência ali. Que Achei legal. sensacional. Rafael, se eu esqueci alguma coisa na pauta, por favor, diga. Fique à vontade para concluir nossa entrevista com o que você quiser falar e levantar algum ponto que eu possa ter esquecido nessa pauta que eu fiz para a gente trocar ideia, principalmente sobre o disco novo. Fique à vontade, fale o que quiser aqui no Olha, sofá da Hebe do Metal Musicast. valeu, Tiago. Obrigado pela entrevista. Cara, acho que a gente abordou tudo. O Angra está lançando esse álbum novo em breve. Estamos gravando esse momento. É um grande momento para a banda, assim, nosso entrosamento, o comprometimento, a banda inteira, todos vieram. Veio o Fábio da Itália, veio o Bruno dos Estados Unidos, o Marcelo lá de Brasília. O Felipe mora pertinho, aqui em Jundiaí, e a gente vem trabalhando nisso juntos. A gente praticamente a gente mudou juntos para a mesma casa. A gente ficou primeiro em Campos do Jordão, depois fomos para Minas Gerais, e agora estamos aqui em Santa Catarina, morando junto e fazendo esse álbum, né? Então tem sido muito, muito legal. E todo esse entrosamento, essa energia estará, né, nas músicas. Acesse meu canal lá, o Amplifica, que é o canal de música, o canal Amplifica, @canal Amplifica, você vai ver no YouTube, em todo lugar. Tem várias entrevistas legais para quem gosta de música, de todos os estilos. E é isso aí. Obrigado a todos. Em breve nós vamos lançar eu lancei um HQ do Temple of Shadows, né? Um HQ com história em quadrinho do Temple of Shadows pela editora Estética Torta. Então você pode adquirir esse quadrinho lá no site da editora, e em breve nós vamos lançar também o quadrinho do álbum Rebirth, tá? Ainda esse ano. Então eu convido vocês a ficarem atentos nisso daí. É isso aí, Rafael. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que nos assistiram até aqui. Inscrevam-se no canal Metal Musicast, comentem, compartilhem muito o vídeo para fortalecer cada vez o Metal Musicast no YouTube. Rafael, brigadão pela Pô, entrevista. Você valeu, está Thiago. gravando, já vai jantar, tá com compromisso. Tamo Pô, vai junto. jantar, delícia, né? Muito bom trocar ideia contigo. Abração.